Em nosso estudo de hoje, lição 5 do livro Irmão, e tem por título Segue Construindo. Segue construindo. Aqui erguerás uma casa ao ideal nobilitante. Ali improvisarás um refúgio ao reconforto. Além farás um recanto onde a fé possa sobreviver. Adiante fincarás uma escora que sustente a esperança. Tempestades e ventanias colocarão à prova as edificações que levantes. Muitas delas talvez caiam, no entanto, a vida lhes conservará o balizamento. De outras restarão alicerces, aguardando estruturas novas. Outras muitas, porém, persistirão no tempo, agradecendo sonhos e calos, preces e lágrimas. Não te detenhas porque sombras e aguaceiros te ameacem. Pensa nos despojados, nos irmãos que perderam o agasalho da paz ou que se viram expulsos do teto da confiança. Reflete nos espoliados de abrigo espiritual que caminham na terra, tantas vezes galardoados pelo conforto físico a suportar o frio da adversidade no coração. Segue construindo esperança e amor em auxílio a todos. Todos os companheiros da humanidade são nossos irmãos perante as leis da vida. Para edificar, entretanto, não te escravizes, ama e serve sem apego. Indispensável aprender a possuir, servindo sempre para não se viver de alma possuída. Adianta-te nas estradas do tempo, materializando o bem, porque o bem é a única força capaz de levantar e manter essa ou aquela senda de elevação. Se procuras modelo, detente no Cristo. Jesus, o Senhor, foi anunciado por avisos e cânticos dos anjos, mas nasceu em viagem. Acatou as escolas do mundo, no entanto, ensinou e serviu através de caminhos e vias públicas, barcos e montes. Iniciou o apostolado honorificando a família em Caná, mas esteve sempre ligado à humanidade inteira. Respeitou a propriedade junto de Zaqueu, contudo, traçou sadia orientação à fortuna para que a fortuna funcione amparando o próximo. Amou profundamente as criaturas que lhes desfrutaram a convivência. Entretanto, não vacilou em aceitar a cruz por amor a todos, entregando-nos a cada um os recursos preciosos, a fim de que saibamos construir a nossa casa íntima de paz e libertação espiritual para sempre. Segue construindo. A construção, ela vai ser interpretada tanto de maneira material como de maneira espiritual. E quando a gente fala da maneira material, a gente está dizendo que muitas das vezes a gente vai se pegar naquela situação de: será que vale a pena o que eu estou fazendo? Preciso fazer uma determinada reforma numa casa. E eu fico pensando, mas é melhor empregar esse dinheiro aliviando a dor do próximo? Ou eu vou usar para fazer uma obra maior, para deixar uma situação mais confortável para a família? E a gente se pega nessa situação e a mensagem de hoje vem falando para a gente: olha, sempre que a gente puder, realmente, a gente está conciliando os dois, também não entrando para o desequilíbrio, tudo tem equilíbrio, mas essa manutenção do patrimônio material que é deixado para a gente aqui na Terra, ela se faz necessária. Então, eu recebi realmente, recentemente, uma informação espiritual nesse sentido, falando assim: não, olha, faz o que for melhor, continua construindo sim, porque o que você está fazendo vai ficar para a posteridade. Só bota uma coisa na cabeça: o que é patrimônio material está nas suas mãos apenas numa condição semelhante a uma figura que a gente tem no direito civil, que é o usufruto. Você não tem propriedade de nada, você está só usando e fruindo. Você vai restituir ao Pai, e tudo que é bem material daqui a pouco vai estar passando para as mãos de uma outra pessoa quando você for convidado a voltar para o plano espiritual. Mas isso não é motivo para que você relaxe, porque a gente vai encontrar a parábola dos talentos, em que um recebeu 5 talentos e conseguiu mais 5, outro recebeu 2 e conseguiu mais 2. Agora aquele que tinha um só enterrou e não fez nada, e foi retirado dele
porque ele não soube aproveitar a oportunidade que ele teve também. Então, essa oportunidade a gente tem que aproveitar, sim, fazer, sim, a manutenção material. Agora, é claro que o Emmanuel também vem falar de segue construindo com relação ao bem espiritual também. Você vê que quando ele vem falar do bem material, ele começa o texto falando, aqui você vai erguer uma casa ao ideal nobilitante, ali vai um refúgio ao reconforto, vai fazer um recanto onde a fé pode sobreviver, eu vou estar criando um ambiente adequado, como por exemplo, eu estou agora em um escritório que eu tenho aqui a estrutura, tenho os livros que eu quero, tenho o meu piano aqui do lado, para quando eu precisar de momentos ali de eu e a música para poder dar aquela relaxada. Então, a gente precisa desse ambiente material enquanto a gente está aqui na Terra. Agora, eu já sei que no mundo espiritual você vai encontrar muito mais livros do que eu tenho aqui e muito mais instrumento musical do que eu tenho aqui também. E que tudo que está aqui vai ser daqui a pouco, de alguma maneira, ou doado, ou aproveitado por outra pessoa, porque aqui esse patrimônio não é meu. Então é isso que é interessante a gente ficar com essa mensagem na cabeça e pensar também, né? O que eu estou fazendo do patrimônio que está sendo colocado à minha disposição? Será que ele está servindo realmente para poder fortalecer e aumentar o verdadeiro patrimônio que nós temos, que é a nossa inteligência, que é o nosso sentimento? Será que o que eu tenho aqui ao meu redor está servindo para desenvolver isso cada vez mais? E aí, se eu estiver fazendo isso, eu estou também construindo espiritualmente, porque essa é a bagagem que eu vou levar comigo quando eu estiver indo embora. Então, o Emmanuel, ele vem falar para a gente, vai ter construção sua que vão cair, né? Tempestades e ventanias vão colocar em prova as edificações que a gente levante, muitas delas talvez caiam, vai ter outras que só vai ficar ali o alicerce, mas vai ter outras que vão persistir no tempo, né? Agradecendo sonhos e calos. Então ele fala, não te detenhas porque sombras e aguaceiros te ameacem, não. Vamos pensar nos despojados, nos irmãos que perderam o agasalho da paz, ou que se viram expulsos do teto da confiança. E aí o Emmanuel começa a chamar a nossa atenção agora, né? A construção espiritual que nós estamos fazendo. E quando a gente fala de construção espiritual, cada vez que a gente esteja destruindo preconceitos contra quem quer que seja, qualquer pessoa que seja, cada vez que a gente esteja trabalhando a ideia da benevolência para com todos, como diz lá no texto, caridade segundo entendia Jesus. Primeiro ponto, beneficência para com todos, benevolência para com todos. Então, quando a gente estiver construindo isso, a gente está construindo o nosso patrimônio espiritual, sim. A gente vai, à medida que a gente julga, a gente será julgado, a gente vai ser julgado de uma outra maneira, porque em todos os cantos, independente da raça, do credo, do sexo, né, da região que nasceu, as pessoas vão olhar para a gente e vão entender que aqui na gente não está tendo nenhum tipo de julgamento, de condenação, e sim, o que está tendo está sendo a benevolência. Então, é uma construção, sim. Essas construções que a gente vai fazendo dentro da gente, essas edificações, algumas, da mesma maneira, pode ser que caiam, porque, na verdade, estava igual a parábola do bom semeador, as sementes não foram plantadas em solo ainda adequado, a gente vai precisar plantar depois de novo, vai ter algumas que vão cair, mas vai ficar só os alicerces, a base, e vai ter umas que vão ficar duradouras, sim, e vai ser essas que vão ser a sapata ali, o suporte ali de todo o edifício que a gente vai construir daqui para frente, mas agora de uma maneira mais segura. E ele fala para a gente, os espíritos, né? A sapata mais segura de todas está no ensino moral do Evangelho de Jesus. Esse ensino moral, ele não é para cá, para a Terra, para o momento que a gente está vivendo, ele é para toda a eternidade. Todos os momentos em que a gente ainda tem para viver, se a gente conseguir trazer a humildade, a mansuetude, ser uma pessoa que perdoa, ser uma pessoa que aprendeu a amar, inclusive, os inimigos, a gente está levando uma bagagem, uma construção viva de fé e de fortaleza para quando a gente estiver de retorno para o mundo espiritual. Agora, o que fica aí para a gente de pergunta é, o que a gente está fazendo?
E uma coisa que o Emmanuel fala, para edificar, entretanto, não te escravizes, ama sem apego. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.